Olá e boas-vindas a quem nos escuta para mais uma de nossas análises profundas. É... com um entusiasmo gigantesco que a gente começa a nossa exploração de hoje. Com certeza. Porque, o objetivo hoje é decifrar algo que está na mesa de todo brasileiro. Todos os dias, sabe? Estamos falando daquele cheiro clássico de alho e cebola refogando que invade a casa. O famoso refogado, né? Exato. Daquele prato que traz um conforto imediato depois de um dia longo. Mas as raízes dessa comida, quando a gente vai investigar a fundo, são absolutamente surpreendentes. Muito surpreendentes. E é fascinante. Hoje, o nosso mergulho vai focar na formação da identidade da cozinha brasileira. E logo de cara, a pesquisa de historiadores que embasa a nossa conversa, tipo os textos do Didates e dos Arvos, deixa clara uma coisa fundamental. A comida no Brasil é infinitamente mais do que apenas nutrição. É um patrimônio, não é? Isso, um autêntico patrimônio cultural e material. Cada imigrante, cada povo originário, cada pessoa escravizada que pisou ou já vivia neste solo, não carregava só uma história de vida, trazia, essencialmente, o seu paladar e as suas preferências para dentro do nosso caldeirão. E é com esse pensamento que definimos o tom da nossa conversa. A nossa missão nesta análise é ir além daquele prato pronto que chega à mesa e entender o verdadeiro porquê dos nossos hábitos alimentares mais arraigados. O que está por trás da panela, né? Exatamente. Queremos explorar como ocorreu essa fusão incrivelmente complexa de matrizes indígenas, portuguesas, africanas e, posteriormente, das grandes ondas de imigração. O que a história nos mostra não é uma simples justaposição de ingredientes, sabe? Onde um povo colocou feijão e o outro foi lá e colocou a carne. Não foi um buffet livre. Não mesmo. Foi um processo bem profundo de adaptação forçada, de sobrevivência pura e de uma invenção contínua que criou uma verdadeira alquimia cultural no nosso território. Ok, vamos desempacotar isso, porque a maioria da nossa audiência provavelmente acha que sabe perfeitamente o que é a autêntica comida brasileira. É o que todo mundo pensa. Mas e se dissermos que pratos clássicos e até a nossa doçaria mais amada nasceram de coisas como proibições religiosas complexas, adaptações totalmente forçadas pelo clima e, olha só, até mesmo de métodos usados para engomar e passar roupa lá na Europa? É uma história de cair o queixo. Totalmente. E para começar a entender essa teia, a gente precisa voltar para a base de tudo, para a verdadeira primeira cozinha do Brasil, muito antes do ano de 1500. Os povos originários já possuíam um domínio espetacular da flora e da fauna local. Um conhecimento empírico riquíssimo. Sim, e uma das coisas que mais me chamou a atenção no material foi a técnica do moquém. Ah, o moquém. Ele é um exemplo perfeito da inteligência aplicada ao ambiente hostil. Basicamente, era um método super engenhoso de assar carnes de caça e peixes muito lentamente sobre uma grade de madeira que eles chamavam de jiral. Era como se fosse a nossa grelha de churrasco ancestral. É, tipo isso, mas com uma função dupla. Era uma técnica que usava o calor das brasas, não só para cozinhar, mas para defumar as peças. Em um clima tropical úmido, onde a carne estraga em questão de horas, o domínio dessa técnica de conservação era vital. Garantia a sobrevivência da aldeia inteira, né? E ainda entregava um sabor riquíssimo. Sem dúvida. Mas, se formos eleger a verdadeira majestade desse período de toda a nossa base alimentar, precisamos falar da mandioca. O antropólogo e historiador Luiz da Câmara Cascudo resumiu o impacto dessa raiz de forma magistral. O que ele disse? Ele escreveu que a civilização brasileira deve mais à mandioca do que ao trigo. Nossa, essa é uma afirmação de um peso colossal. E o que me deixa maravilhado é pensar em como eles consumiram isso. Porque a gente tem a ilusão de que era só arrancar a raiz do chão, lavar e comer. Longe disso. O conhecimento botânico dos indígenas era tão sofisticado que eles conseguiam diferenciar visualmente a mandioca mansa, que a gente conhece como aipim, ou macaxeira, da temida mandioca brava. Como eles lidavam com a mandioca brava sem se envenenarem, afinal, ela é cheia de ácido cianídrico. O processo para neutralizar esse veneno é quase uma engenharia mecânica rústica e demonstra como o conhecimento gera soluções tecnológicas brilhantes.
Para não morrerem intoxicados, os indígenas inventaram o tipiti. O tipiti, aquela prensa de palha. Isso. Trata-se de uma prensa feita de palha trançada, num formato cilíndrico. Eles ralavam a mandioca brava, colocavam a massa dentro desse cilindro e o esticavam. Ao ser esticado, o tipiti se comprime, espremendo a massa e extraindo todo aquele líquido venenoso. Separando a parte sólida, que viraria farinha. Perfeito. E o detalhe mais fascinante é que eles não jogavam o líquido letal fora. Eles descobriram que, ao fermentar e ferver esse veneno por dias, o ácido cianídrico evaporava. O líquido perdia a toxicidade e se transformava no tucupi. Aquele caldo amarelado e riquíssimo em umami da culinária amazônica. Ele mesmo. Desse mesmo processo, tiravam a goma da tapioca e a farinha torrada. É um ciclo de aproveitamento simplesmente impecável. É impressionante pensar nessa tecnologia de ponta vinda direto da floresta. E esse domínio se estendia a toda a biodiversidade. O que nos leva a um verdadeiro choque de realidade que tive lendo sobre as nossas frutas. Esse choque é sempre divertido. Quem nos escuta vai à feira no fim de semana, pensa no Brasil e logo imagina bancas cheias de banana, abacate, melancia, manga. Nós temos a intuição de que isso brotou aqui desde sempre, mas a realidade é bem diferente, não é? O mapa original das frutas é surpreendente. Nenhuma dessas frutas que associamos à tropicalidade brasileira é nativa do nosso território. A banana e a manga, por exemplo, vieram do sudeste da Ásia. Mentira! Verdade. O abacate desceu da América Central, enquanto a melancia cruzou o oceano vinda da África. As verdadeiras joias endêmicas que os indígenas já exploravam antes de qualquer contato europeu são outras. Estamos falando do açaí, na região amazônica. Que hoje o mundo inteiro consome como um superalimento energético. Exato. Temos o caju, onde os povos originários usavam o pedúnculo não só para sucos diários, mas para criar o cauim, que era uma bebida fermentada poderosíssima usada em rituais. E tem a minha favorita absoluta dessa lista nativa, a jabuticaba. A botânica dela é uma atração à parte, com aquele crescimento cauliflórico, aquela coisa mágica da fruta brotar, florir e crescer colada diretamente no tronco. É lindíssima. E essa distinção entre o que já estava aqui e o que chegou de fora é o cenário perfeito para imaginarmos a próxima fase da nossa história culinária. Porque, quando os portugueses desembarcaram, eles devem ter tomado um baita susto com o cardápio disponível, certo? O choque de realidade gastronômica foi sem precedentes. Os colonizadores portugueses traziam na bagagem um repertório alimentar riquíssimo para os padrões europeus da época. Sementes de trigo, mudas de oliveira para o azeite, videiras para o vinho. Carne de porco, carneiro. Sim, e o acesso às especiarias do Oriente. No entanto, o solo e o clima tropical simplesmente não colaboraram com essas expectativas iniciais. O trigo, em especial, não vingava de jeito nenhum nas terras quentes e úmidas da costa. Ou seja, o pão nosso de cada dia estava ameaçado. Exatamente. A grande revolução colonial, a maior de todas as adaptações forçadas, foi a necessidade imperativa de substituir o amado trigo europeu pela farinha de mandioca indígena. Essa substituição rústica é o verdadeiro marco zero da nossa culinária colonial. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se o trigo perdeu seu reinado logo de cara, o açúcar rapidamente ganhou um império formidável. E isso nos transporta diretamente para a história da nossa doçaria. Que parece roteiro de cinema. Parece mesmo. Essa fusão começa muito longe daqui, na doçaria conventual portuguesa, desenvolvida entre os séculos XV e XIX. E pelo que entendi nas fontes, a origem dos nossos doces mais amados tem a ver com produtos de limpeza e lavanderia. Por mais inusitado que seja, sim, a motivação original não era gastronômica. Portugal havia se tornado o maior produtor de ovos de toda a Europa. Mas o uso primordial girava em torno de uma demanda técnica. As claras dos ovos eram um produto de altíssimo valor comercial. Para fazer suspiro. Não. Elas eram utilizadas em larga escala nas vinícolas para purificar os vinhos num processo chamado colagem. E, incrivelmente,
Dentro dos conventos femininos, as claras serviam para engomar os extensos hábitos das freiras e as roupas finas da nobreza. Deixando os tecidos rígidos e branquinhos. Isso. Mas essa indústria da clara gerava um subproduto em quantidades industriais: as gemas. Os conventos precisavam descobrir o que fazer com bacias e mais bacias de gemas de ovos que sobravam todos os dias para evitar o desperdício. A solução brilhante das freiras foi misturar essas gemas com açúcar e amêndoas, criando os doces conventuais. E o salto para o Brasil acontece quando essa tradição cruza o oceano. As freiras e as portuguesas que vieram colonizar trouxeram os cadernos de receitas. Mas aqui esbarraram num problema logístico. Pois é. Encontraram a abundância astronômica do açúcar dos engenhos, mas não existiam amêndoas europeias por aqui para dar a textura e o sabor das receitas originais. Como elas resolveram essa falta de ingredientes? Com a clássica adaptação que define a nossa cozinha. Elas olharam em volta e substituíram as amêndoas ibéricas pelo que a terra oferecia em abundância: o coco ralado e a castanha de caju. Ingredientes que já eram amplamente manipulados pelas populações indígenas e africanas. Que improvisação luso-tropical maravilhosa! E foi assim que nasceu o nosso quindim, a baba de moça, a cocada amarela e os papos de anjo. E há um detalhe sociológico importantíssimo nesse processo. Naquela época colonial, tanto os povos indígenas quanto as populações escravizadas de origem africana rejeitavam completamente o consumo do ovo de galinha. Sério? Por quê? Eles acreditavam firmemente que comer ovos causava problemas graves de pele e outras enfermidades. Portanto, toda essa inovação açucarada, baseada em montanhas de gemas, ficou quase que exclusivamente sob o domínio criativo e o consumo das mulheres de origem portuguesa nas casas grandes. Essa barreira cultural invisível do ovo é fascinante. E já que mencionamos as populações africanas, precisamos introduzir com o peso devido a terceira e profundíssima raiz da nossa culinária: homens e mulheres trazidos do Senegal, Gabão, Congo, Angola e Moçambique. Que chegaram em condições terríveis de escravização. Exato. Contudo, eles não chegaram de mãos vazias em termos de conhecimento. Pelo contrário, trouxeram um vasto e sofisticado repertório tecnológico e agrícola. O impacto dessa chegada mudou o paladar nacional de forma irreversível. Essas populações já dominavam a domesticação de animais e a criação de gado em suas terras de origem, técnicas que os indígenas locais não possuíam na mesma escala. E os ingredientes que eles trouxeram reescreveram a nossa base de sabores, né? Completamente. Eles trouxeram e cultivaram o azeite de dendê, o quiabo, a pimenta malagueta, o inhame, o gengibre e o amendoim. E não podemos esquecer da revolução nas técnicas de preparo. Foram eles que introduziram o hábito das frituras profundas em óleo quente e o domínio absoluto dos ensopados de cozimento lento. Aquelas panelas que ficam horas no fogo transformando caldos e carnes menos nobres em obras de arte culinárias. Se conectarmos isso com um panorama mais amplo, percebemos que a contribuição africana transcende e muito a botânica e as técnicas de cocção. A grande revolução está na dimensão religiosa. Foi através de religiões de matriz africana, especialmente o candomblé, que a dimensão do sagrado moldou a culinária do dia a dia no Brasil. Principalmente na Bahia, imagino. Sim, com uma força gigantesca na Bahia. A comida, nessa visão de mundo ancestral, não é apenas um combustível material para o corpo. Ela é a ponte vital, a comunicação energética direta entre o mundo terreno e o plano espiritual. A leitura sobre o cardápio dos orixás é de uma riqueza poética incrível. A comida ali não é só temperada, ela é intencionada. Cada entidade tem seu propósito. Eu fiquei maravilhado com os contrastes. Tem exemplos ótimos nas fontes. Sim. Por exemplo, Exu, o guardião dos caminhos, recebe pratos quentes e intensos, como a farofa de dendê farta em pimenta. Yansan, a senhora dos ventos e das tempestades, come literalmente o fogo do acarajé frito no azeite fervente. Como esse cardápio divino se desdobra para os outros? A complexidade ritualística é belíssima. Xangô, o orixá da justiça e do trovão, tem como prato consagrado o amalá, que é aquele ensopado maravilhoso e denso de quiabo acompanhado de pirão.
Oxum, a dona das águas doces e da fertilidade, recebe o xinxim de galinha, um prato dourado e aromático. E Iemanjá. Iemanjá, a rainha do mar, é homenageada com pratos mais delicados como peixes brancos e canjica. E no topo dessa hierarquia alimentar temos Oxalá, o pai de todos, que exige um cardápio de purificação máxima. Para ele, apenas comidas rigorosamente brancas, preparadas absolutamente sem sal e sem uma gota de dendê. Como o acaçá. Exatamente, aquele manjar firme de milho branco envolto na folha de bananeira. E o que me deixa admirado é pensar em como essa comida estritamente ritualística e sagrada saiu dos terreiros e ganhou o paladar de todo o país. Porque hoje a gente come acarajé na esquina, na feira. Como aconteceu essa transição do sagrado para a cultura popular? O canal dessa transição foram as próprias cozinheiras das famílias abastadas. Muitas dessas mulheres eram as chamadas Iabacê, as filhas de santo, que tinham a respeitada responsabilidade de preparar os pratos dos orixás dentro dos terreiros. E elas levavam esse talento para o trabalho. Exato, ao trabalharem diariamente nas cozinhas das chamadas casas grandes, elas não deixavam seu conhecimento do lado de fora. Elas aplicavam essas mesmas técnicas sagradas, o rigor no preparo, os mesmos temperos, na comida cotidiana daquelas famílias. E depois isso foi para as ruas. Com o passar das décadas, essa comida ritualística ganhou o comércio informal, transformando-se no acarajé e no vatapá consumidos pelas massas. Houve um processo de dessacralização parcial, claro, para que se tornasse comércio secular. Mas a riqueza de sabor e engenharia de preparo foram preservadas quase intactas. É a verdadeira resistência pela panela. A cultura sobreviveu através da boca. E avançando na nossa linha do tempo, a história nos leva para um cenário visualmente oposto. Saímos dos terreiros e cozinhas coloniais e desembarcamos em pleno império. Uma transição e tanto. A cena descrita do último grande baile do Império Brasileiro na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, em novembro de 1889, parece uma alucinação histórica. Apenas dias antes da República ser proclamada, a monarquia deu uma festa num castelo neogótico. Com mulheres fantasiadas de ninfas e sereias recebendo a alta sociedade. E o banquete, nossa, a lista de comida é monumental. Foram servidos 80 perus gigantes, 300 galinhas preparadas com a mais fina alta gastronomia, 10.000 sanduíches e 18.000 frituras. Sem falar nos pavões ornamentais inteiros com as penas e tudo adornando as mesas. A logística para fritar 18.000 salgados naquela época beira o inacreditável. Exatamente isso. 18 pavões para decoração. É um desbunde de sotaque francês e um exagero cenográfico que esconde uma contradição hilária do próprio imperador. O paradoxo é fascinante. Toda essa opulência monumental contrastava violentamente com a figura pessoal de Dom Pedro II. O imperador era um homem de gostos notavelmente frugais e simples na sua própria alimentação. Ele não curtia essa pompa toda. Ele detestava esses longos banquetes cerimoniais. Enquanto a corte se empanturrava de iguarias francesas, ele preferia fazer refeições rápidas e na privacidade dos seus aposentos. E o prato favorito do homem mais poderoso do Brasil era, de longe, a humilde canja de galinha. Canja de galinha. Mais um adendo importante para o contexto da época. No século XIX, a canja de galinha não carregava esse estigma de comida de doente ou um prato puramente popular e caseiro como entendemos hoje. Era vista como uma refeição nutritiva e até sofisticada. Mas ainda assim, anos-luz de distância dos pavões ornamentados da Ilha Fiscal. Com certeza, isso levanta uma questão importante. Por que, então, a elite do Império se esforçava tanto para comer pratos franceses, com menus redigidos em outro idioma, se o Brasil já tinha toda essa riqueza de ingredientes e pratos misturados? Boa pergunta. A resposta não está apenas no paladar. A resposta é pura política de Estado. O Brasil acabara de se tornar um império independente de Portugal. A elite intelectual e política precisava desesperadamente se distanciar culturalmente da antiga metrópole para forjar uma nova identidade. E a França era o modelo.
Adotar a gastronomia, a moda e os modos franceses era adotar o que havia de mais civilizado e neutro na visão europeia da época. Foi no meio desse xadrez político que, em 1840, ocorreu um movimento silencioso e revolucionário: a publicação do Cozinheiro Imperial. O primeiro livro de receitas impresso no Brasil. E o genial é que não era só um manual prático de como fazer um bolo. Foi o início de um esforço deliberado para criar uma cozinha nacional, tentando unir aquelas bases regionais esparsas sob uma mesma bandeira identitária. Era o Brasil tentando se entender através da comida. O livro foi um marco porque oficializou a ideia de que existia um repertório culinário brasileiro merecedor de registro. E essa bandeira de identidade logo seria submetida a um novo e gigantesco teste de elasticidade. Na virada do século XIX para o XX, o Brasil escancarou seus portos para as grandes ondas de imigração. É quando o nosso caldeirão ferve de vez e derrama. A nossa audiência certamente vai reconhecer a herança de suas próprias famílias nessa parte. Porque os imigrantes que chegaram não apenas somaram seus cadernos de receitas aos nossos, eles adaptaram e misturaram tudo sem a menor cerimônia. Essa mistura é a nossa cara. Os italianos, por exemplo, chegaram morrendo de saudade do trigo farto, das massas e do vinho da terra natal. Como o trigo aqui era caro, começaram a adaptar suas pizzas e a fazer polentas maravilhosas com o nosso milho. Os alemães desceram para o sul do país, enfrentando o frio, e trouxeram a cerveja, a produção de embutidos, o pão de centeio e as cucas doces que logo foram recheadas com as frutas do quintal brasileiro. E os árabes? A capacidade de resiliência e a visão comercial desses grupos é notável. Os sírios e libaneses trouxeram tradições milenares do Oriente Médio e realizaram um verdadeiro milagre da integração alimentar. Pratos consumidos em contextos muito específicos, como o quibe frito e a esfirra aberta, foram transformados em sucessos populares. Itens obrigatórios de lanchonete hoje em dia. Transcenderam completamente as comunidades originais. Hoje você encontra esfirra de carne em qualquer esquina de norte a sul do Brasil. Da mesma forma, os imigrantes japoneses passaram por adaptações severas. Ao não encontrarem o seu arroz asiático de grão curto, tiveram que substituir sementes e cultivar variedades locais. E inventaram nos recheios também. Sim, o rigor do sushi tradicional logo se chocou com a abundância tropical, resultando na criação de sushis inovadores, que incorporam fatias de manga, cream cheese e abacate. Essa liberdade criativa é fantástica, mas a adaptação que mais me fez rir e que acho um golpe de gênio absoluto foi a contribuição dos imigrantes chineses no início do século XX. Eles trouxeram suas técnicas rápidas de fritura e imersão profunda e as receitas do rolinho primavera, com aquela massa fina. Só que o paladar local pedia outra coisa. Exato. Perceberam que o brasileiro gosta de recheios muito mais robustos. Queijo derretido borbulhante, carne moída bem temperada, palmito. E dessa adaptação do rolinho primavera, de esticar um pouco mais a massa e rechear com os nossos sabores, nasceu o grande símbolo da comida de rua brasileira, o pastel de feira. É uma fusão genial entre a Ásia e a Feira Livre Paulistana. O pastel de feira é um monumento máximo da hibridização cultural na prática. E toda essa riquíssima tapeçaria de influências que viemos detalhando culminou nas últimas décadas num movimento indispensável de reconhecimento institucional. Demorou, mas chegou. Precisou passar séculos para que o Brasil entendesse o valor formal do que cozinhar. Em 2005, a história alimentar brasileira teve um divisor de águas. O ofício das baianas de acarajé foi o primeiro bem alimentar a ser registrado pelo IPAM como patrimônio cultural imaterial do país. Que marco incrível. O que o IPAM tombou não foi apenas a receita do bolinho de feijão fradinho. Foi todo o conhecimento secular, a vestimenta ritualística, o espaço social que essas mulheres ocupam nas ruas. Esse reconhecimento abriu as portas. Logo na sequência, o Estado reconheceu um modo artesanal de fazer o queijo de Minas e os saberes da produção da cajuína no Piauí. É a oficialização do nosso orgulho ancestral. E essa valorização do passado pavimenta o caminho para o que vemos acontecer hoje. O material que analisamos fala muito do movimento da nova cozinha brasileira.
É lindo ver chefes de ponta saindo das cozinhas industriais e entrando no coração da Amazônia, no Cerrado, na Caatinga. Resgatando ingredientes incríveis. Sim, eles estão redescobrindo coisas como a folha de jambu, que adormece a boca, o próprio tucupi e raízes aromáticas como a priprioca, e aplicam ingredientes hiperlocais usando aquelas mesmas técnicas globais e de alta gastronomia francesa que a corte adorava lá no Império. É o encontro perfeito de mundos. Mas a gente sabe que colocar uma raiz amazônica num prato de um restaurante que cobra fortunas por um jantar traz algumas questões complicadas. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Quais são os alertas que essa redescoberta traz? Significa que estamos diante de desafios modernos que exigem muita reflexão e responsabilidade. O cenário atual levanta dilemas éticos que os pesquisadores apontam com clareza. O primeiro ponto de tensão é o risco da apropriação cultural. Como assim? Quando a alta gastronomia urbana apropria-se de um ingrediente que é sagrado para uma comunidade quilombola, ou de uma técnica de cocção ancestral de uma tribo indígena e serve isso num prato caríssimo, precisamos perguntar quem realmente está colhendo os lucros dessa descoberta. O desafio é garantir que o crédito chegue aos detentores originais e não apenas aos chefes midiáticos. Lembramos aqui que as fontes trazem esse debate e nosso papel é expor essa reflexão. Faz todo sentido. É uma questão de justiça histórica. O segundo alerta crítico é sobre a sustentabilidade ecológica. A demanda desenfreada por ingredientes exóticos não pode se transformar num trator sobre os nossos biomas já frágeis. E, no dia a dia da população, lutamos contra a massiva padronização imposta pelas gigantes de fast food. A saída proposta nas pesquisas envolve investir em turismo gastronômico responsável e utilizar plataformas digitais para mapear e manter vivos os saberes dos povos originários. Para amarrarmos essa nossa viagem épica de hoje, fica claríssimo que a cozinha brasileira passa muito longe de ser um museu de receitas mofadas e paradas no tempo. Ela é uma síntese cultural orgânica, viva, respirando nas panelas de milhões de lares todos os dias. Ela foi forjada a ferro, fogo e muita resistência. Nasceu da resiliência de povos marginalizados e da inteligência da adaptação de quem cruzou oceanos. Nossa culinária é um laboratório maravilhoso que nunca para de ferver. O resumo perfeito da nossa essência e, para deixar uma última provocação a quem nos escuta, um pensamento que extrapola os livros de história e olha para frente. Estamos vivendo tempos de mudanças climáticas severas e uma globalização digital hiperconectada. Com a natureza mudando e a tecnologia avançando, quais serão os ingredientes que as próximas gerações terão que adaptar amanhã? Boa reflexão. Será que, em um cenário de daqui a 100 anos, a carne cultivada em laboratório, temperada com compostos sintéticos, vai acabar indo para a mesma panela que a nossa velha raiz de mandioca, criando um quarto pilar na identidade da cozinha brasileira? É definitivamente algo instigante para se pensar enquanto a nossa audiência saboreia a próxima refeição. E confesso que já estou imaginando o gosto dessa mandioca futurista. Fica aí o convite para prestarem muito mais atenção nas histórias escondidas dentro do prato de vocês logo mais. Agradeço imensamente a quem nos escuta pela companhia neste mergulho fascinante na história do nosso próprio paladar. Continuem curiosos, continuem explorando novos sabores e encerramos a nossa exploração de hoje por aqui. Até a próxima!